receber os envelopes plásticos com os cadernos de questões, o chefe de sala deve conferir o número da sala e a quantidade de envelopes na etiqueta. Ele também precisa estar atento às cores dos envelopes de provas. Os envelopes plásticos de provas podem ser amarelos ou rosas no turno da manhã e azuis, brancos ou cinzas no turno da tarde. Lembrando que cada participante pode fazer até 2 provas por turno. Então, o chefe de sala pode receber envelopes plásticos de 2 cores diferentes. Agora, vamos ver os avisos que precisamos dar aos participantes antes de fazer a distribuição nominal dos cadernos de questões. Bom, pessoal, agora eu vou abrir os envelopes e vou distribuir os cadernos de questões. Vejam que eles estão completamente lacrados. Bom, agora eu vou pedir para que vocês fiquem com o documento de identificação com foto em mãos, pois eles serão conferidos no momento da entrega do seu caderno de questões. Eu vou chamar cada um de vocês pelo nome e quem for sendo chamado deverá levantar a mão e permanecer sentado até receber o seu caderno de questões. Os participantes que se inscreveram em mais de uma área receberão os 2 cadernos de questões. Assim que vocês receberem, vocês devem conferir os seus nomes no cartão resposta. Mas não destaquem, viu? Aguardem a minha autorização. É obrigatória a permanência nessa sala no período mínimo de 1 hora após o início das provas. Não é permitido levar o caderno de questões. E a ida ao banheiro é permitida somente um participante por vez, acompanhado de um fiscal volante. Tudo bem? Antes de começar a distribuição das provas, o chefe de sala precisa conferir a relação de participantes por tipo de prova. Na relação de participantes por tipo de prova, o chefe de sala deve conferir se na sala de aplicação há 1 ou 2 áreas e também verificar a quantidade e quais participantes estão inscritos em cada área. Se houver 2 áreas na sua sala, ele deve abrir os envelopes de uma área, fazer a distribuição das provas e só depois abrir os envelopes da outra área. E ao iniciar a distribuição nominal dos cadernos de questões, ele precisa ficar atento às seguintes questões. Participantes que estão inscritos em 2 áreas, pois eles deverão receber 2 cadernos de questões. Participantes com nomes muito parecidos, pois as provas são personalizadas com um cartão resposta encartado, ou seja, preso ao caderno de questões. Participantes que são travestis ou transexuais, pois devem ser chamados pelo nome social. Agora que os avisos já foram dados, o chefe de sala vai iniciar a distribuição nominal. Ano passado, tivemos alguns problemas nesse momento. Fiquem atentos ao que não pode acontecer. Houve casos em que o chefe de sala leu 2 nomes seguidos, sem esperar o aplicador pegar um dos cadernos de questões por vez. Aí, o aplicador acabou trocando os cadernos na hora de entregar. Também aconteceu do chefe de sala entregar as provas de uma área e esquecer de abrir o envelope da outra área. E ainda, houve casos em que o aplicador não conferiu o nome do documento de identificação com o nome do cartão resposta. É preciso ter muita atenção nessas situações. O manual deve ser seguido nos mínimos detalhes. Vamos ver como esses procedimentos devem ser realizados. O chefe de sala deve abrir o envelope de uma área e fazer a distribuição nominal dos cadernos de questões com a ajuda do aplicador. Ele tem que ler em voz alta o nome completo de cada participante. Vamos acompanhar. Aline Ferreira Soares. Nesse momento, a gente vê que o aplicador pega um caderno de questões por vez com o chefe de sala. E agora está conferindo o documento de identificação com foto da participante com os dados que constam no caderno de questões antes de entregá-lo. Se houver 2 áreas na sala, abrir o envelope da outra área e realizar a distribuição nominal novamente. Finalizada a distribuição nominal, o chefe de sala deve dar algumas instruções aos participantes. Pessoal, todos receberam os cadernos de questões? Muito bem. Agora eu pedirei muita atenção para que destaquem os cartões resposta com cuidado. Caso eles sejam rasgados ou preenchidos incorretamente, não serão substituídos. Os participantes que receberam mais de um caderno de questões
devem ficar atentos para fazer a marcação no cartão resposta correto. Verifiquem o nome da área no cartão resposta e a numeração das questões, que vai de 1 a 30 e de 31 a 60. Preencham completamente a bolinha no cartão resposta com caneta preta. Vejam o exemplo do preenchimento que eu vou fazer agora no quadro. Por último, vocês devem ler e seguir as instruções contidas na capa do caderno de questões e aguardem a minha autorização para o início do exame. Depois de dar os avisos, o chefe de sala deve registrar na ata de sala o horário da abertura de envelope de provas. E fiquem atentos! Em caso de dúvidas ou problemas relacionados às provas, como erro de impressão e troca de materiais, o coordenador de local deve ser chamado. Durante todo o tempo em que os participantes estiverem realizando o exame, não é permitido aos chefes de sala e aplicadores ler as provas, jornais ou revistas e muito menos conversar na sala de aplicação, pois isso pode atrapalhar os participantes. Bom, pessoal, a partir de agora vocês já podem dar início às provas, viu? Iniciadas as provas, o chefe de sala começa a realizar os procedimentos de segurança. Ele passa de mesa em mesa para verificar se todos destacaram o cartão resposta do caderno de questões e assinaram. Oi, eu preciso que você destaque o seu cartão resposta e assine aqui, tudo bem? Vem nessa marquinha, por favor. Isso. E se não há anotações ou itens não permitidos dentro dos lanches ou sobre a mesa? Lembrando que durante os procedimentos de segurança, a lista de presença não deve ser assinada. Isso será feito apenas quando o participante terminar e entregar a sua prova. Ao longo de toda a aplicação, o chefe de sala e aplicador fiscalizam participantes com atitudes suspeitas, como, por exemplo, solicitar ida ao banheiro constantemente, observar a prova alheia ou a localização do chefe de sala e do aplicador. Sempre que for possível, o aplicador deve ficar posicionado no fundo da sala para facilitar a visualização. O chefe de sala verifica ainda se os participantes estão preenchendo o cartão resposta corretamente. Com licença, olha, a forma correta de preencher a resposta é preenchendo todo o espaço da bolinha, viu? Assim como está aqui no seu cartão resposta e assim como está lá no quadro. Tá bom, obrigada. Nada. O chefe de sala também deve retirar as etiquetas do marcador de tempo restante de prova. Elas devem ser retiradas de acordo com os horários indicados em vermelho. O horário maior se refere ao tempo restante de prova. As etiquetas retiradas não deverão ser coladas nas paredes ou nas portas. Se o início da prova atrasar por algum motivo, o chefe de sala não deve seguir os horários em vermelho informados nas etiquetas, e sim os orientados pelo coordenador de local. Roberto, de onde está vindo esse barulho, hein? Com licença. Sim. É o seu celular que tá tocando, não é? Isso. Onde é que ele tá, por favor? Ele tá aqui no porta-objeto. Ah. Você pode abrir o seu envelope porta-objetos e desligar o seu celular? Posso. Eu vou te dar um outro envelope porta-objetos. Ok. Você deve preenchê-lo e lacrá-lo, tudo bem? Sim. Ok. Pessoal, nessa situação, o chefe de sala agiu corretamente. E em outros casos, como ele deve agir? O coordenador deverá ser chamado nos seguintes casos: quando o celular tocar fora do envelope porta-objetos, quando o celular tocar dentro do envelope porta-objetos que o participante esteja portando, e em qualquer situação de desconformidade com o edital, como tentativas de cola.
Importante reforçar que somente o coordenador de local pode eliminar um participante. Em caso de dúvida sobre a eliminação, é fundamental que o coordenador seja chamado.